O que se sabe sobre a fazenda isolada de Hinterkaifeck, na Baviera de 1922, é quase sempre contado a partir do horror da descoberta. 6 corpos brutalmente assassinados, empilhados no celeiro e dentro da casa. Essa abordagem, embora compreensível pela natureza chocante do crime, falha em capturar o elemento mais profundamente perturbador e logístico deste mistério. Um fato que transforma a história de um assassinato brutal em um estudo de caso sobre a frieza extrema e a persistência do mal. A verdadeira quebra de expectativa histórica não é o ato de matar, mas sim o que aconteceu depois. O fato contraintuitivo é que, após o último sopro de vida ter deixado as 6 vítimas, Andreas Gruber, sua esposa Cecília, sua filha Victoria Gabriel, os 2 netos e a nova empregada, Maria Baumgartner, a vida na fazenda de Hinterkaifeck não parou. Ela continuou. Por pelo menos 7 dias. Este não foi um crime de paixão ou um roubo apressado seguido de fuga imediata. Este foi um ato de controle que exigiu residência. Enquanto os corpos de 4 membros da família jaziam escondidos sob a palha no celeiro, o assassino, ou assassinos, permaneceu na propriedade. Pense na logística necessária para manter a ilusão de normalidade em uma fazenda rural no início da primavera. As vacas, que eram a espinha dorsal econômica da família Gruber, precisavam ser ordenhadas. Se não fossem ordenhadas diariamente, elas sofreriam, e seu mugido desesperado teria chegado aos ouvidos dos vizinhos mais distantes, que viviam a mais de 1 quilômetro de distância. Os vizinhos, embora isolados, estavam atentos aos ritmos da vida agrícola. O silêncio ou o som de gado em sofrimento teriam sido um sinal de alerta imediato. O assassino, portanto, manteve o ritmo. O gado foi alimentado, a ordem era realizada, as galinhas foram cuidadas. O trabalho braçal e diário de uma fazenda foi executado com precisão suficiente para que durante vários dias ninguém sentisse falta dos Grubers. A fumaça subia da chaminé. O cão da fazenda, que sobrevivera ao ataque, continuava a latir em momentos oportunos. Dentro da casa, a evidência era ainda mais macabra. Alguém estava comendo. Havia comida preparada na cozinha, recém-consumida. Pedaços de pão e, segundo alguns relatos tardios da investigação, até mesmo um pote de banha de porco que havia sido recém-aberto e usado. O assassino não apenas se escondeu, ele se estabeleceu. Ele usou o calor da lareira, dormiu em uma das camas e, crucialmente, continuou a consumir os suprimentos da família que acabara de exterminar. Esta cronologia logística é o que define Hinterkaifeck como um mistério de controle absoluto. O assassino não apenas tirou 6 vidas. Ele sequestrou o ritmo de vida da fazenda. Ele transformou a cena do crime em seu próprio refúgio temporário, um bunker logístico cercado por cadáveres em decomposição. A ausência da família só se tornou notada quando a pequena Cecília, a neta de 7 anos, faltou à escola por vários dias seguidos. E o carteiro percebeu que a correspondência da família, deixada na caixa de correio externa, não havia sido recolhida. Mesmo assim, a primeira reação dos vizinhos ao se aproximarem da fazenda no dia 4 de abril foi de cautela, mas não de pânico imediato. Eles viram a fumaça. Eles viram o gado quieto no celeiro. O cenário parecia normal. A quebra de expectativa aqui é profundamente desconfortável. O assassino havia conseguido criar uma bolha de normalidade funcional em torno de um ato de violência inimaginável. Ele não cometeu um crime e fugiu para as sombras. Ele cometeu um crime e se mudou para a casa da vítima. A implicação desta permanência é monumental para a análise histórica e criminal. Se o motivo fosse roubo, por que arriscar a permanência? O dinheiro e os objetos de valor encontrados na casa, embora não fossem uma fortuna,
permaneceram intactos, descartando o roubo como motivação principal. Se o motivo fosse vingança pessoal ou paixão, a missão estaria completa com as mortes. Por que manter a fazenda funcionando? A resposta sugere um assassino que não estava apenas interessado em matar, mas em dominar o espaço e o tempo. A permanência de 7 dias pode indicar uma necessidade de ocultação, esperando que a busca inicial esfriasse, ou mais sinistramente, uma satisfação em habitar a vida que ele havia destruído. Imaginar o assassino durante o frio da primavera bávara, sentado à mesa da cozinha, comendo a comida dos Grubers, enquanto os corpos esfriavam a poucos metros de distância, é entrar em um território da psicologia criminal que desafia a lógica comum. Este não é o perfil do criminoso comum. Este é o perfil de alguém que precisava de controle total, não apenas sobre as vítimas, mas sobre a própria narrativa do crime. A investigação inicial, como veremos, foi irremediavelmente prejudicada por esta cronologia distorcida. A polícia de Munique, ao chegar, encontrou uma cena de crime que havia sido ativamente manipulada e habitada por quase uma semana. Os vestígios de vida pós-morte, as fezes frescas dos animais, a ausência de poeira nas áreas de trânsito da casa, a comida cozida, eram evidências que apontavam para um fantasma logístico, um zelador assassino. Se você se sente compelido a investigar as anomalias históricas, aquelas histórias que desafiam a lógica cartesiana e nos forçam a questionar não apenas o que aconteceu, mas por que o padrão de eventos se desviou tanto do esperado, considere acompanhar esta série. A história de Hinterkaifeck não é apenas sobre quem matou a família Gruber, mas sobre o que o assassino estava tentando provar ao alimentar suas vacas por 7 dias. Deixe nos comentários qual é a sua primeira teoria para explicar por que alguém permaneceria tanto tempo na cena do crime, mantendo a rotina das vítimas. Essa é a verdadeira questão que a fazenda de Hinterkaifeck nos impõe. Para entender a frieza logística que permitiu que um assassino administrasse uma fazenda por 7 dias após chaciná-la, é preciso primeiro descartar a imagem idílica de uma família rural alemã do início dos anos 1920. Hinterkaifeck não era um refúgio de paz. Era um sistema fechado, tóxico e notoriamente disfuncional, cuja própria existência era um segredo mal guardado pela comunidade vizinha de Grubern. O assassino não estava invadindo um lar feliz. Estava entrando em um teatro de tensões que já estava sob extrema pressão social e legal. O patriarca dessa estrutura era Andreas Gruber, um homem cuja reputação precedia a violência que o silenciaria. Ele não era apenas um fazendeiro recluso, mas uma figura de autoridade tirânica, conhecido por seu temperamento explosivo e, o que é mais crucial, por crimes que haviam manchado permanentemente o nome da família. A fazenda, situada a pouco mais de 1,5 km da aldeia principal, era uma ilha de isolamento. Essa distância física era espelhada por uma distância social ainda maior. A comunidade, em grande parte católica e conservadora, mantinha os Grubers à margem. O cerne dessa exclusão era a relação proibida e pública entre Andreas e sua filha viúva, Victoria Gabriel. Essa relação incestuosa resultou no nascimento do pequeno Joseph Gabriel, o neto de 2 anos que seria encontrado morto ao lado de sua mãe e avós. O fato não era mera especulação, havia sido provado em tribunal. Andreas havia cumprido pena de prisão em 1920 por incesto. Essa mancha legal e moral não apenas isolou a família, mas também criou uma atmosfera de segredo, vergonha e talvez ressentimento profundo, tanto dentro quanto fora da fazenda. Victoria Gabriel, a filha, estava presa nesse ciclo de abuso e dependência. Seu marido, Carl Gabriel, havia morrido na Primeira Guerra Mundial,
embora persistissem rumores bizarros e infundados de que ele poderia ter sobrevivido e retornado. A realidade é que Victoria, com seus 2 filhos, Cecília, de 7 anos, e Joseph, de 2 anos, estava financeiramente e emocionalmente ligada ao controle absoluto de seu pai. Ela era, aos olhos da lei e da sociedade, a vítima do crime de seu pai, mas também era a administradora da fazenda ao lado dele, vivendo sob a sombra constante de seu passado. Essa dinâmica de controle e submissão é fundamental. Se o assassinato de Hinterkaifeck tivesse sido um ato passional movido por ciúmes ou disputa de terras, a estrutura familiar oferecia motivos em abundância. Mas a natureza metodológica e prolongada do crime sugere algo mais frio do que a paixão momentânea. A família Grubers era composta por 6 almas na noite do assassinato. Além de Andreas, Victoria e as crianças, havia Cecília Gruber, a matriarca. Cecília era a figura mais silenciosa, vivendo sob o jugo de seu marido e em meio ao escândalo de sua filha. Sua vida, assim como a dos netos, era definida pela atmosfera opressiva que Andreas criava. O assassino não precisou de muita sutileza para se aproximar. A fazenda era um lugar onde a desconfiança e o medo já eram visitantes frequentes. A tensão silenciosa que permeava Hinterkaifeck era em si uma barreira que impedia vizinhos de se intrometerem. Quando os sinais de invasão começaram a surgir nos dias anteriores ao crime, a resposta da família foi a complacência do isolamento. Estavam acostumados a lidar com seus próprios fantasmas e problemas, e talvez tenham subestimado a ameaça externa, porque a ameaça interna já era tão avassaladora. O último elemento humano a entrar neste cenário macabro foi Maria Baumgartner, a nova empregada. Sua chegada é uma das coincidências mais trágicas e contraintuitivas do caso. A empregada anterior havia deixado a fazenda 6 meses antes, alegando que o lugar era assombrado ou que algo estava terrivelmente errado. Uma premonição que ela levou a sério. Maria Baumgartner chegou a Hinterkaifeck na tarde de 31 de março de 1922, poucas horas antes de ser assassinada. Sua presença complica a teoria de um crime puramente pessoal. Se o assassino estava mirando Andreas ou Victoria por vingança ou disputa, por que matar a empregada que mal havia desfeito as malas? Sua morte, junto com a das crianças, sugere um ato de eliminação total, onde a manutenção da rotina pós-crime era tão importante quanto o ato inicial de matar. O assassino estava limpando o quadro, não apenas resolvendo uma pendência. A análise moderna, despojada do moralismo da época, reconhece que a vulnerabilidade dos Grubers era uma função direta de seu isolamento social e sua história de abuso. O assassino, ao que parece, explorou essa vulnerabilidade com uma precisão cirúrgica. Ele sabia que ninguém na aldeia sentiria falta imediata dos Grubers. Ele sabia que o silêncio deles seria interpretado inicialmente como a reclusão habitual. O assassino não precisou arrombar portas sociais. Elas já estavam fechadas por dentro, trancadas pelo escândalo. A família Gruber, em sua complexa e doentia interdependência, oferecia um alvo que, uma vez silenciado, permaneceria em silêncio por dias a fio, sem despertar suspeitas externas. A figura de Andreas Gruber, portanto, é a chave para entender o contexto, mas não necessariamente o motivo. Ele era o eixo de controle e toxicidade. Sua morte e o subsequente silêncio da fazenda representam o colapso de um regime que ele mesmo havia construído. O assassino não apenas tirou a vida de Andreas, ele assumiu temporariamente o controle da fazenda que Andreas governava com mão de ferro. Essa transição de poder, ainda que breve, é o aspecto mais perturbador. Quem quer que fosse, ele não temia a lei nem o fantasma de Andreas. Ele parecia ter um profundo conhecimento da rotina da fazenda
e da indiferença da comunidade em relação aos Grubers. A história de Hinterkaifeck, antes de ser a história de um assassinato não resolvido, é a história de um sistema familiar que implodiu sob o peso de seus próprios segredos. O assassino, ao permanecer na fazenda, estava se aproveitando da reputação de Andreas. A fazenda era tão isolada e controversa que ninguém ousaria se aproximar sem um bom motivo. A tensão silenciosa que Andreas havia cultivado por anos se tornou a cobertura perfeita para o crime mais frio e metódico da história criminal alemã, permitindo que o assassino desfrutasse de sua própria versão distorcida de vida doméstica por quase uma semana, enquanto os corpos se decompunham a poucos metros de distância. A verdadeira tragédia não é apenas que eles foram mortos, mas que o mundo exterior estava tão acostumado à escuridão de Hinterkaifeck que não notou a ausência de luz até ser tarde demais. A tragédia de Hinterkaifeck não reside apenas na sua brutalidade final, mas na longa e lenta preparação, uma sinfonia de sinais de alerta que a família Gruber optou por ignorar, ou pior, racionalizar até que a negação se tornasse a causa da sua morte. Se os primeiros dias após o assassinato nos contam sobre a logística fria do assassino, os dias que o antecederam nos revelam a psicologia fatal da vítima. Uma complacência estranha e quase suicida diante de ameaças explícitas. A expectativa histórica é que as vítimas foram pegas de surpresa, invadidas em um momento de paz. A realidade é que os Gruber sabiam que estavam sendo observados, sitiados e, mesmo assim, permaneceram. O primeiro sinal de que a fazenda estava comprometida, semanas antes do massacre, foi a perda das chaves de casa. Não se tratava de um simples extravio. As chaves principais de toda a propriedade desapareceram do gancho, sumindo no ar rarefeito do isolamento rural. Para uma família como os Gruber, que vivia em constante vigilância de seus bens e de seus segredos, a ausência de um item tão vital deveria ter provocado pânico imediato e uma mudança de residência temporária. Contudo, Andreas Gruber, o patriarca notoriamente desconfiado e avarento, reagiu com a habitual teimosia. Ele não chamou a polícia, ele não mudou os fechos. Ele e sua família começaram a usar uma chave substituta, uma solução paliativa que transformou a segurança da casa em uma mera sugestão, um convite silencioso para a invasão. Este ato de negligência, nascido talvez da crença de que qualquer intruso seria um ladrão de galinhas sem ambição, selou o destino da casa. O desaparecimento das chaves não foi um roubo. Foi o primeiro movimento de xadrez do assassino, garantindo o acesso fácil ao interior da estrutura sem precisar forçar a entrada, permitindo-lhe estudar a rotina das vítimas de dentro para fora. A escalada da intrusão passou de logística silenciosa para a provocação direta com a aparição do jornal. Alguns dias antes do assassinato, Andreas Gruber encontrou um exemplar de um jornal de Munique, uma edição que ele definitivamente não havia comprado nem pedido, jogado no pátio da fazenda. A fazenda estava a quilômetros de qualquer centro urbano significativo. A entrega acidental era impossível. Este objeto estranho, urbano e deslocado era a prova física de que um estranho havia não apenas visitado o local, mas estava ativamente deixando rastros. O que torna este detalhe particularmente macabro é a falta de coerção. O assassino não estava agindo sob o manto da furtividade absoluta. Ele estava testando os limites da família. Era um jogo de gato e rato, onde o gato estava sinalizando sua presença, esperando que o rato se encolhesse ainda mais. A reação de Andreas, novamente, foi de paralisia misturada com raiva silenciosa. Ele contou a história aos vizinhos, mas não como um grito de socorro, e sim como uma anedota bizarra sobre a estranheza do mundo exterior invadindo sua fortaleza. Ele internalizou a ameaça,
mas falhou em externalizá-la como um perigo real e imediato. O terceiro e mais aterrorizante sinal foi a audição. A fazenda de Hinterkaifeck possuía um sótão grande, usado para armazenar feno e equipamentos, uma área que raramente era visitada durante o inverno. Foi Cecilia Gruber, a neta de 7 anos, que primeiro relatou a seus pais e avós que ouvia passos vindos diretamente de cima, no telhado e no sótão, durante a noite. O som era inconfundível. Não era o vento ou ratos, era o peso cadenciado de botas. Quando Andreas Gruber finalmente se dignou a investigar, ele subiu ao sótão com uma lanterna, mas, como esperado, não encontrou nada de imediato. O intruso, que já conhecia a rotina da casa e provavelmente a localização exata das tábuas que rangiam, havia se escondido ou se movido para outra parte do celeiro interligado. Aqui reside o ponto crucial da quebra de expectativa. Andreas Gruber não era um homem ingênuo. Ele era famoso por sua paranoia e por sua natureza litigiosa. Ele tinha disputas abertas com vizinhos sobre limites de propriedade e era conhecido por trancar tudo com rigor. A ideia de que um homem tão controlador aceitaria passos noturnos no seu sótão como apenas o vento é profundamente contraintuitiva. A análise moderna sugere que sua reação foi uma forma extrema de negação ou, talvez, uma internalização do medo tão grande que ele se recusou a dar ao invasor o prazer de vê-lo em pânico. Ele estava preso entre o orgulho de sua autossuficiência e o terror de uma ameaça que ele não conseguia identificar ou confrontar diretamente. Mudar-se significaria admitir a derrota. E para um homem como Andreas, isso era impensável. Ele preferiu apostar na esperança de que o intruso fosse embora por conta própria. O clímax desses sinais de alerta veio com a neve. Poucos dias antes do assassinato, uma nevasca leve cobriu os campos ao redor de Hinterkaifeck. Andreas Gruber, ao caminhar pela propriedade, notou algo que deveria ter sido o sinal final para fugir imediatamente. Havia uma única linha de pegadas frescas, perfeitamente preservadas na neve macia. Estas pegadas vinham da floresta adjacente, passavam pelo galpão de máquinas e seguiam diretamente para a porta do celeiro. O detalhe mais aterrorizante e que selou a certeza de que a fazenda estava sob cerco era a ausência total de pegadas de retorno. O indivíduo havia chegado à fazenda e nunca mais saíra. Este fato, mais do que qualquer chave perdida ou jornal misterioso, confirma a logística do crime. O assassino não chegou na noite da segunda-feira para o ataque. Ele estava lá. Ele havia se instalado, possivelmente por dias, vivendo no sótão ou no feno do celeiro, observando a família através das frestas, aprendendo seus hábitos de sono, seus movimentos e seus pontos cegos. Ele era um hóspede não convidado que tinha transformado o celeiro em seu quartel-general. A fazenda de Hinterkaifeck, antes um refúgio isolado, havia se transformado em uma armadilha perfeita, um cenário de terror onde o agressor tinha todo o tempo do mundo para escolher o momento e o método de sua ação. A complacência da família diante desses sinais é o verdadeiro enigma psicológico do caso. Eles estavam cientes da presença de um predador, mas continuaram a realizar suas tarefas diárias. Josefina, a nova empregada, chegou na manhã do dia do crime, sem ser avisada de que havia um estranho vivendo no telhado. A família jantou, cuidou do gado e se recolheu para dormir sob o mesmo teto que seu futuro carrasco. A história de Hinterkaifeck não é apenas sobre um crime não resolvido. É um estudo sombrio sobre a falha humana em reconhecer o perigo quando ele se disfarça de inconveniência e sobre como o isolamento pode distorcer a percepção da realidade ao ponto de tornar o terror rotineiro. A neve não tocada por pegadas de saída não era apenas uma evidência forense. Era a certidão de óbito silenciosa da família, confirmando que o predador estava em casa.
A quebra da rotina é, em comunidades rurais, o primeiro prenúncio de que a ordem foi desfeita. Em Hinterkaifeck, essa quebra não foi súbita, mas uma acumulação lenta e perturbadora de pequenos nadas. O carteiro havia reclamado que a correspondência da família Gruber permanecia na caixa por dias a fio. Os vizinhos notaram a fumaça subindo da chaminé, um sinal de que o fogo estava sendo alimentado, mas ninguém havia visto Andreas ou Victoria na vila. As crianças não apareceram na escola. Depois de quase 5 dias de silêncio antinatural, foi Lorenz Schlittenbauer, um vizinho que tinha uma história pessoal e controversa com a família, quem liderou a expedição para investigar. Sua motivação era prática e, talvez, movida por uma ansiedade que a vizinhança sentia, mas não conseguia nomear. Ele levou consigo 2 outros homens, Hans Iblager e Jacob Siegel, para a fazenda isolada. A primeira impressão, ao chegarem, era de normalidade. A fumaça subia. Os animais estavam quietos no estábulo. A porta da frente estava trancada. Um detalhe que mais tarde se revelaria aterrorizante, pois implicava que o assassino havia não apenas executado o crime, mas também finalizado o cenário, garantindo a privacidade do horror interno. Os homens contornaram a casa e se dirigiram ao celeiro, onde esperavam encontrar Andreas Gruber ocupado, ignorando os apelos da comunidade. O que encontraram, porém, desafiou qualquer lógica rural de trabalho ou descanso. O celeiro era o coração pulsante de qualquer fazenda, o lugar onde a vida se sustentava. Em Hinterkaifeck, ele se tornou o mausoléu imediato. 4 corpos jaziam dispostos de uma forma que sugeria mais logística do que fúria cega. Andreas Gruber, sua esposa Cecília, sua filha Victoria Gabriel e a pequena Cecília, a neta de 7 anos. Todos estavam empilhados, um sobre o outro, sob uma camada de feno solto, como se o assassino tivesse tentado ocultá-los de forma apressada, mas metódica. O instrumento do crime foi revelado na cena com uma brutalidade que contrastava com sua natureza utilitária. Era um Krepfel, que na Baviera da época se referia a uma ferramenta agrícola pesada, semelhante a um martelo de guerra primitivo ou um picão curto, usado para trabalhos de escavação em solo duro ou para quebrar torrões. Este não era um objeto trazido de longe. Era uma ferramenta da fazenda, provavelmente guardada no próprio celeiro ou em um galpão adjacente, familiar a todos que viviam ali. A escolha da arma é uma das primeiras e mais poderosas quebras de expectativa do caso Hinterkaifeck. Se o assassinato tivesse sido motivado por roubo, esperava-se a eficiência fria de uma arma de fogo ou a furtividade de uma faca. Se fosse um crime passional de longa distância, talvez um veneno ou um método mais elaborado. Mas o Krepfel, um instrumento de lavoura, sugere algo muito mais visceral e local. Ele exigiu força bruta e, crucialmente, proximidade extrema. Não há distância segura ao empunhar um Krepfel. O assassino teve que estar a centímetros de suas vítimas, golpeando repetidamente com uma ferramenta destinada a nutrir a terra, não a destruição de vidas. A natureza agrícola do Krepfel imediatamente direciona a suspeita para alguém íntimo do ambiente da fazenda ou, no mínimo, alguém que sabia exatamente o que procurar e onde encontrar uma arma eficaz e disponível. Os ferimentos eram terríveis. Os crânios haviam sido esmagados com uma precisão devastadora, indicando que o assassino possuía não apenas a força, mas também a determinação para desferir golpes fatais e repetitivos em cada vítima. A pequena Cecília, de 7 anos, foi encontrada com um ferimento na cabeça que os investigadores descreveram como aterrorizante. Um sinal de que o assassino não poupou nem mesmo a vítima mais indefesa. A descoberta dos 4 corpos no celeiro era apenas o começo. Os vizinhos, em choque, continuaram a busca na casa.
Dentro, encontraram a quinta e a sexta vítimas. Maria Baumgartner, a nova empregada, que havia chegado à fazenda apenas algumas horas antes do massacre, jazia morta em seu quarto. Seu corpo estava coberto de ferimentos semelhantes, causados pelo mesmo Krapfen. A última vítima foi o bebê Joseph, filho de Victoria, que estava no berço. Ele também havia sido atingido, embora alguns relatórios iniciais sugerissem que ele poderia ter morrido de ferimentos secundários ou asfixia. A conclusão forense confirmou que ele foi vítima da mesma arma cega. O padrão dos assassinatos revelou uma frieza logística perturbadora. Os 4 adultos e a criança mais velha foram mortos no celeiro, provavelmente atraídos um por um para o local sob algum pretexto ou surpreendidos enquanto realizavam tarefas noturnas. Isso sugere que a emboscada foi silenciosa e organizada, evitando que o caos se espalhasse pela casa. A nova empregada e o bebê foram mortos em seus quartos, possivelmente enquanto dormiam. O assassino não apenas matou, mas o fez de forma a garantir que não houvesse testemunhas, nem mesmo a que acabara de chegar. A reflexão sobre o Krapfen é inescapável. Ele não é um símbolo de ódio pessoal ou vingança passional no sentido tradicional. É um símbolo de trabalho e de terra. Ao usar essa ferramenta, o assassino transformou a própria fazenda em um instrumento de morte. Essa escolha sugere um assassino que não estava interessado em um confronto prolongado, mas sim em uma eliminação rápida e eficiente. Se o objetivo fosse apenas roubo, por que o esforço de empilhar os corpos? Por que usar uma ferramenta tão pesada que exigiria tanto esforço e deixaria o assassino exausto? A resposta que começa a se formar é que o assassinato não foi o fim, mas o meio. A logística da cena do crime, centrada no uso de uma ferramenta familiar, aponta para um ato de controle absoluto. O assassino não fugiu imediatamente, ele permaneceu. O Krapfen, abandonado na cena, é a assinatura silenciosa de um predador que estava em casa, que conhecia os cantos e recantos de Hinterkaifeck e que usou sua familiaridade para transformar a vida da família Gruber em uma tragédia de 6 atos, executada com a mesma frieza com que se ara um campo. A brutalidade do instrumento contrasta profundamente com a calma metódica que se seguiu, onde a vida da fazenda continuou por quase uma semana, sob a vigilância do assassino. O martelo de guerra era, na verdade, um martelo de fazenda, e essa distinção faz toda a diferença na compreensão da mente que executou o massacre. A falha forense de 1922 não foi apenas um deslize, foi um cataclismo de evidências, uma destruição metódica e inadvertida da própria verdade que os investigadores juraram proteger. Quando a polícia bávara chegou à fazenda de Hinterkaifeck, a cena do crime já não era uma cena, mas um palco invadido, um circo macabro, onde a curiosidade popular havia pisoteado qualquer possibilidade de reconstrução limpa. A primeira e mais fatal quebra de expectativa é que a incapacidade de resolver o caso não se deveu a um assassino genial, mas sim a uma falha sistêmica em compreender o que constitui evidência física. No ano de 1922, a ciência forense estava em sua infância turbulenta. Não existia o conceito de isolamento de cena do crime como o conhecemos hoje. A ideia de que um fio de cabelo, uma fibra de tecido ou uma pegada de lama poderiam ser mais eloquentes do que a confissão de um suspeito ainda era uma noção de vanguarda, confinada a laboratórios experimentais na Áustria e na França, e certamente não era prática padrão na zona rural da Baviera. Para os policiais que chegaram a Hinterkaifeck, a prioridade era a identificação, a confirmação da morte e a busca por um motivo óbvio: dinheiro ou paixão. O método era arcaico: interrogar, buscar o instrumento do crime e esperar que o medo ou a culpa levassem alguém a confessar.
O celeiro, onde os 4 membros da família Gruber e a nova empregada, Maria Baumgartner, jaziam amontoados, foi imediatamente contaminado. Vizinhos, curiosos e até mesmo os próprios investigadores caminharam pela cena, tocando os corpos, movendo o martelo de fazenda que serviu de arma e misturando as pegadas do assassino com as de dezenas de botas civis e oficiais. A polícia, em vez de isolar a área, usou a casa principal, onde as 2 vítimas mais jovens estavam, como alojamento temporário e posto de comando. Fumar cachimbos na sala, mover móveis para buscar dinheiro ou documentos e permitir que o gado fosse alimentado, uma ação necessária, mas que destruía a cronologia de vida pós-crime, eram práticas aceitas. O crime de Hinterkaifeck, portanto, não foi apenas um assassinato de 6 pessoas. Foi o assassinato da própria evidência. A confusão era tão profunda que a polícia inicialmente nem sequer conseguiu determinar a cronologia correta das mortes ou se todos os corpos estavam presentes. A nova empregada, Maria, havia chegado apenas no dia anterior ao massacre e sua presença era um fator complicador. A empregada anterior havia fugido 6 meses antes, alegando que a casa era assombrada, um detalhe que a mente do investigador da época preferia abordar com superstição do que com lógica criminal. A polícia estava procurando por fantasmas ou por um marido ciumento, e não por um perfil logístico de um assassino que operou com a frieza de um administrador de fazenda. Um dos exemplos mais chocantes da falha forense é o que aconteceu com os restos mortais das vítimas. Incapazes de identificar inequivocamente os corpos de Andreas Gruber e sua filha, Victoria Gabriel, devido aos ferimentos faciais infligidos pelo golpe brutal, as autoridades recorreram a um método que hoje seria considerado medieval. As cabeças das vítimas foram decepadas e enviadas a Munique para serem examinadas por especialistas. O procedimento era simples e bárbaro. As cabeças foram fervidas para separar o tecido mole e permitir que os médicos tentassem reconstruir os traços faciais a partir da estrutura óssea. Essa decisão, além de ser um ultraje à dignidade das vítimas, eliminou qualquer possibilidade de análise de traços biológicos ou de resíduos de arma que pudessem ter permanecido no couro cabeludo ou no cabelo. A busca desesperada por identificação destruiu a evidência para a identificação do agressor. A polícia de Munique, sob a direção do inspetor Georg Hein Gruber, recebeu centenas de dicas e perseguiu inúmeras pistas falsas, mas sempre voltava ao mesmo beco sem saída. A falta de prova física que ligasse um suspeito à cena do fazendeiro. Eles se concentraram em motivos passionais, devido ao histórico de incesto entre Andreas e Victoria, e na possibilidade de um assalto que deu errado. No entanto, a evidência logística pós-crime, a comida consumida na cozinha, o gado alimentado, a cama usada, contradizia ambas as teorias. Se fosse um assalto, por que o ladrão ficaria para fazer tarefas domésticas? Se fosse um crime passional, por que o assassino se arriscaria a permanecer na fazenda por quase uma semana, mantendo a fachada de normalidade? O inspetor Hein Gruber, enfrentando a pressão pública, chegou a recrutar um vidente para tentar resolver o caso, uma medida que sublinha a completa falência dos métodos investigativos convencionais. A investigação se tornou um ciclo vicioso de interrogar vizinhos, coletar rumores e descartar suspeitos com álibis fracos. A polícia chegou a interrogar mais de 100 pessoas, mas a cada entrevista, a cena original se afastava mais e mais da realidade. O que restou foi uma narrativa social complexa, cheia de tensões familiares e isolamento rural, mas sem a âncora de prova física. A grande ironia de Hinterkaifeck é que os passos mais importantes para a resolução do crime ocorreram nos 7 dias seguintes ao assassinato, quando o assassino estava vivendo na casa. Ele estava deixando uma trilha de evidências logísticas. O consumo de alimentos, o uso do fogão, a ordem mantida nos estábulos.
Mas quando a polícia finalmente chegou, o caos da investigação contaminou essa trilha. Eles não documentaram o estoque de comida antes e depois de sua chegada, não analisaram a qualidade do feno para determinar a frequência da alimentação do gado e não preservaram as cinzas do fogão para identificar o que havia sido queimado. A falta de um protocolo de preservação transformou a fazenda de Hinterkaifeck em um buraco negro de informações, engolindo qualquer chance de justiça para os Gruber. A falha forense de 1922 garantiu que, mesmo que o assassino fosse conhecido da família e tivesse permanecido na área, a polícia nunca teria as ferramentas para provar isso. A verdade foi literalmente pisoteada no chão de terra batida do celeiro. O que se segue à falha forense é a evidência mais contraintuitiva e perturbadora do caso Hinterkaifeck. Não é o ato de violência que define a frieza do assassino, mas sim a semana que se seguiu. Quando os vizinhos finalmente se aventuraram na fazenda, 7 dias após a noite em que as vidas dos Gruber e dos Gabriel foram brutalmente interrompidas, eles não encontraram um cenário de abandono imediato. Encontraram, sim, uma fazenda que parecia estar operando em uma rotina estranhamente forçada. Este é o ponto onde o assassino de Hinterkaifeck transcende a categoria de criminoso violento e entra na esfera do manipulador logístico, o indivíduo que não apenas tirou vidas, mas também se apropriou do fluxo de trabalho da fazenda. A questão não é quem matou, mas quem se deu ao trabalho de continuar vivendo ali, no meio dos mortos. Os animais estavam bem cuidados. Esta é uma evidência que desmantela imediatamente qualquer teoria de um assassino em pânico que fugiu imediatamente após o crime. As vacas, confissimamente, tinham sido ordenhadas e alimentadas diariamente. O gado na Baviera rural de 1922 era o motor econômico da fazenda e sua manutenção era uma tarefa diária e não negociável. Deixar as vacas sem ordenha por uma semana resultaria em dor excruciante para os animais e, economicamente, em perdas irrecuperáveis. O assassino demonstrou uma consideração metódica pelo sustento da fazenda, uma consideração que ele ou ela havia negado cruelmente aos seus proprietários humanos. Isso sugere que o assassino possuía um conhecimento íntimo da vida rural. E, mais importante, uma capacidade de separar o horror da matança da banalidade das tarefas diárias. Ele ou ela era, por uma semana, o novo fazendeiro de Hinterkaifeck. As evidências de uso doméstico eram igualmente assustadoras. Os investigadores, apesar de sua incompetência inicial em preservar a cena do crime, registraram que a despensa mostrava sinais claros de que alguém havia consumido alimentos da família. A salsicha havia sido cortada, o pão havia sido comido, o fogão a carvão na cozinha havia sido usado recentemente, indicando que refeições haviam sido preparadas. A fumaça subiu pela chaminé em 1 ou mais dos 7 dias, um sinal de vida que os vizinhos, acostumados ao isolamento dos Gruber, simplesmente ignoraram ou não observaram. Alguém estava vivendo na casa no meio da noite, enquanto os corpos se decompunham a poucos metros de distância, escondidos sob a palha no celeiro. Esta não é a ação de um ladrão que busca dinheiro e foge. É a ação de alguém que está estabelecendo uma permanência temporária, talvez esperando que o silêncio da fazenda lhe desse a cobertura necessária para resolver algum assunto pendente ou simplesmente para garantir sua fuga limpa. A logística dessa permanência revela uma frieza psicológica quase inatingível. Imagine a cena. O assassino, após cometer 6 assassinatos brutais com um martelo, volta para a casa, limpa o sangue o suficiente para tornar o ambiente habitável e então se deita para dormir. Ele ou ela acorda
desce, alimenta o gado para manter a fachada de normalidade e prepara o café da manhã usando os bens da família que acabara de exterminar. Este nível de controle emocional sugere que a motivação ia muito além do roubo ou mesmo da paixão momentânea. Sugere uma necessidade de domínio total sobre o espaço e o tempo. O ato de permanecer era um exercício de poder absoluto. O assassino não estava apenas matando os Gruber. Estava assumindo suas vidas e suas responsabilidades. A implicação mais forte das ações pós-crime é a eliminação do motivo de roubo como primário. Embora algum dinheiro e objetos de valor pudessem ter sido levados, o assassino se arriscou desnecessariamente ao permanecer. Se o objetivo fosse apenas lucro, a fuga imediata seria a estratégia mais segura. Ao contrário, a permanência sugere que o tempo era o recurso mais valioso. O assassino precisava de tempo para garantir que a linha do tempo do crime fosse obscurecida, ou talvez, e mais sinistramente, ele ou ela estava esperando por algo ou alguém. Há relatos não confirmados, mas persistentes, de que o assassino pode ter tocado o gramofone da família. Se isso for verdade, adiciona uma camada de escárnio e relaxamento à sua permanência. Ouvir música enquanto os corpos jaziam frios transforma o ato em algo performático, um ritual de controle. O assassino de Hinterkaifeck não estava apenas cometendo um crime. Estava encenando uma peça de terror doméstico, onde ele ou ela era o único espectador e o único ator sobrevivente. A manutenção da fazenda por 7 dias foi a maneira mais eficaz de o assassino se proteger. Em uma comunidade rural, onde a ausência de fumaça na chaminé ou o silêncio prolongado dos animais seria imediatamente notado, o assassino criou uma camuflagem perfeita. Ele ou ela usou a rotina da fazenda que os Gruber haviam mantido por décadas como um escudo. Ninguém suspeitaria de Hinterkaifeck porque do lado de fora a vida continuava. O assassino estava essencialmente usando o isolamento e o desinteresse geral da comunidade pelos Gruber como sua maior arma. A fazenda não era apenas a cena do crime, tornou-se o esconderijo mais seguro do mundo. Essa frieza calculista é o que torna o caso de Hinterkaifeck tão diferente de outros crimes não resolvidos. Não estamos lidando com um criminoso que perdeu a cabeça, mas com um indivíduo que planejou não apenas a morte, mas a logística da desorganização pós-morte. A pessoa que alimentou as vacas era a mesma pessoa que dias antes havia esmagado a cabeça de uma criança. Essa dicotomia de brutalidade extrema e responsabilidade doméstica é profundamente desorientadora e aponta para um perfil psicológico de controle obsessivo e desapego emocional. A fazenda se tornou um laboratório de controle, onde o assassino podia testar os limites do silêncio e da indiferença da comunidade. Ele ou ela não apenas escapou da justiça, ele ou ela se escondeu à vista de todos, dentro da própria estrutura da vida que haviam destruído. O assassino que cuidava dos animais era um mestre em manter as aparências, transformando a tragédia em uma semana de tédio rural. O catálogo de suspeitos que a polícia de Munique acumulou nos anos que se seguiram aos assassinatos de Hinterkaifeck é menos um registro de investigação e mais um monumento à falha humana em aceitar o contraintuitivo. A mentalidade policial da Baviera, em 1922, estava firmemente enraizada em narrativas de crime que eram, em sua essência, passionais ou financeiras. Eles procuravam o ladrão desesperado ou o amante traído, figuras que se encaixavam nos tropos da época. O que eles não estavam preparados para encontrar era o assassino logístico, o operador frio, cuja motivação era tão secundária à sua metodologia que os investigadores consistentemente descartavam a evidência mais gritante. O assassino havia se comportado como um fazendeiro.
A primeira sombra a cair sobre a investigação, e talvez a mais persistente, foi a do vizinho Lorenz Schlittenbauer. A relação dele com os Gruber era tensa, marcada por disputas de terra e, mais explosivamente, pela possibilidade de ele ser o pai biológico de Cecília Gruber, a caçula assassinada. Schlittenbauer foi uma das 3 pessoas que primeiro entraram na fazenda e fizeram a descoberta macabra, e seu comportamento inicial foi, no mínimo, estranho. Ele, supostamente, moveu corpos e tocou em objetos antes que a polícia chegasse. E há relatos de que ele havia tentado investigar a fazenda sozinho na noite anterior, mas se assustou com o barulho no celeiro. A polícia o interrogou exaustivamente, suspeitando que ele pudesse ter se aproveitado da situação para eliminar o velho Andreas Gruber, com quem tinha uma inimizade profunda, e que o restante da família teria sido vítima de um ato de cobertura. Contudo, assim como em todos os outros casos, a teoria de Schlittenbauer se desmantelava na face da logística pós-crime. Por que ele arriscaria voltar à cena do crime repetidamente ao longo de 7 dias para alimentar o gado? O assassinato por paixão ou vingança exige fuga e distanciamento, não a adoção temporária das responsabilidades da vítima. A polícia se concentrou na inimizade e na oportunidade, mas ignorou a total ausência de pânico no assassino. Em seguida, havia a figura fantasmagórica que assombrava a história de Victoria Gabriel, seu marido, Carl Gabriel. Carl havia sido reportado como morto na frente ocidental durante a Grande Guerra, mas seu corpo nunca foi recuperado de forma conclusiva. A ideia de que ele havia desertado ou forjado sua morte apenas para retornar anos depois alimentou uma teoria de vingança irresistível para a imprensa. Carl tinha motivos profundos para odiar a família Gruber, especialmente Andreas, que havia forçado o casamento após o escândalo do relacionamento incestuoso entre pai e filha. Um soldado endurecido pela guerra, capaz de tamanha frieza, parecia ser o perfil perfeito para um crime brutal. A polícia gastou tempo e recursos consideráveis perseguindo a pista de Carl Gabriel, entrevistando ex-companheiros de regimento e seguindo rumores de que ele havia sido visto na área. Mas, novamente, a lógica do crime falhava. Se Carl tivesse voltado para se vingar, ele teria executado o ato e desaparecido. Sua permanência na fazenda seria um risco insustentável para um fugitivo. A teoria de Carl Gabriel era a mais satisfatória narrativamente, a mais fácil de digerir para uma sociedade que buscava ordem no caos. Mas era a menos compatível com o fato de que o assassino havia feito manteiga, comido a comida da despensa e cuidado dos animais. Outra linha de investigação que consumiu meses foi a busca por ladrões ou vagantes itinerantes. A região rural da Baviera, pós-guerra, era percorrida por indivíduos deslocados e empobrecidos. A ideia de que um grupo de ladrões tentou roubar a casa foi descoberto por Andreas Gruber e, em pânico, cometeu os assassinatos. Era um cenário plausível. No entanto, o dinheiro de Andreas, embora não fosse uma fortuna, foi deixado intocado. O assassino havia levado apenas itens pequenos e específicos, como as chaves da casa. Mas o motivo primário não era financeiro. E mais importante, nenhum ladrão, por mais desesperado que fosse, ficaria na cena do crime, esperando ser descoberto, apenas para garantir que as vacas fossem ordenhadas. A polícia, ao perseguir esses suspeitos externos, demonstrou sua relutância em aceitar que o mal poderia ter vindo de dentro do círculo social isolado da família. A falha fundamental da polícia não foi a falta de esforço, mas a incapacidade de redefinir o que constituía um motivo. Eles estavam focados em raiva, ganância e ciúmes, e não conseguiam conceber a motivação pura e aterrorizante do controle absoluto.
O assassino de Hinterkaifeck não estava apenas matando, ele estava usurpando a vida das vítimas. Ele estava testando os limites da sua própria impunidade ao se insinuar na rotina diária da fazenda. Essa frieza sugere uma sombra pessoal. Alguém que conhecia a rotina da fazenda, que sabia exatamente quanto tempo levaria para que a ausência da família fosse notada e que tinha a capacidade psicológica de transicionar de um assassino brutal para um zelador metódico. De fato, o perfil mais provável, embora nunca comprovado, era o de alguém que já havia trabalhado na fazenda ou que tinha acesso irrestrito e silencioso à propriedade. A família Gruber havia tido problemas com empregados domésticos no passado, e um dos principais suspeitos que se encaixava no perfil de conhecimento íntimo e ressentimento era o ex-empregado Josef Bertel. Ele havia sido demitido e guardava rancor. No entanto, Bertel, como todos os outros, tinha um álibi fraco ou foi descartado por falta de provas concretas. O problema de Hinterkaifeck é que a busca pelo assassino se tornou uma busca pela motivação mais dramática, enquanto a resposta estava no ato mais mundano. A polícia estava procurando por um grito de raiva e encontrou um silêncio logístico. A sombra pessoal que pairava sobre a fazenda não era a de um estranho, mas a de alguém que estava perto o suficiente para saber que a vida naquela fazenda, mesmo sem seus proprietários, tinha que continuar, nem que fosse por apenas 7 dias. Este assassino não queria apenas a morte dos Gruber. Ele queria provar que ele poderia apagar suas vidas e, literalmente, viver em seu lugar. A rejeição das teorias de roubo e paixão nos força a confrontar uma verdade mais desconfortável. O assassinato foi um meio, e o objetivo era a ocupação temporária, um ato de controle psicológico tão profundo que transcende os motivos tradicionais. A transição da busca por um suspeito externo para a análise da psique interna do perpetrador exige que abandonemos as narrativas simples de ciúme ou ganância e que encaremos a complexidade do que realmente aconteceu naqueles 7 dias de silêncio logístico. A casa de Hinterkaifeck, isolada na paisagem bávara, não era apenas o cenário de um crime hediondo. Era o laboratório de um experimento de controle absoluto. A brutalidade do assassinato em si, embora chocante, é quase ofuscada pela frieza e pela organização demonstradas pelo assassino ao permanecer na fazenda, mantendo a ilusão de vida. A psicologia criminal moderna oferece lentes cruciais para entender como a geografia do isolamento rural facilitou não apenas a execução do crime, mas a manutenção da farsa. O assassino de Hinterkaifeck não era um maníaco fugitivo. Ele era um gestor de cena, um indivíduo que utilizou o isolamento como uma arma e um escudo. O primeiro ponto de análise é a relação simbiótica entre o isolamento geográfico e a paranoia do controle. A fazenda estava a mais de 1,5 km da casa mais próxima. Este vácuo espacial não apenas garantia que gritos não seriam ouvidos, mas, crucialmente, criava uma zona de amortecimento contra a observação social. Em comunidades rurais apertadas, as rotinas são os calendários uns dos outros. Se o vizinho de Hinterkaifeck tivesse de atravessar um campo de 200 metros para verificar a fazenda, a chance de descoberta teria sido exponencialmente maior. O assassino explorou essa distância física para construir uma distância temporal. A neve intocada, as chaminés fumegantes e o gado alimentado eram sinais visíveis de que a vida continuava, mas a distância impedia a inspeção detalhada que revelaria a verdade. O assassino operava sob o pressuposto de que o respeito à privacidade rural, naquela época e lugar, era mais forte do que a curiosidade. Ele estava certo por quase uma semana. A permanência na fazenda revela o perfil de um agressor altamente organizado,
um conceito que só se consolidaria na criminologia décadas depois. Um assassino desorganizado, movido pelo impulso ou pelo pânico, cometeria o ato e fugiria imediatamente, deixando o caos para trás. O assassino de Hinterkaifeck, no entanto, demonstrou planejamento meticuloso e uma capacidade assustadora de compartimentalizar a violência da rotina. O ato de alimentar o gado, de comer a comida da família, de acender o fogo e de cobrir os corpos com feno no celeiro, tudo isso aponta para um indivíduo que estava no controle total de suas ações e de seu ambiente. Ele estava executando uma performance de normalidade, o que motiva essa necessidade de permanência. A psicologia do controle sugere que o ato de ocupar o espaço da vítima após o assassinato não é meramente utilitário. É uma extensão psíquica da dominação. O assassino não apenas tirou a vida dos Gruber, ele tomou posse de seu tempo, de sua rotina e de sua identidade espacial. Cada mordida na despensa, cada gota de leite tirada das vacas, era uma afirmação de que ele era agora o mestre daquele pequeno universo. É um nível de frieza que transcende o homicídio passional ou financeiro e entra no reino da psicopatia de alto funcionamento, onde o objetivo final é a sensação de onipotência. A gestão do risco durante a ocupação também é notável. O assassino sabia que, a qualquer momento, um vizinho, um carteiro ou um vendedor poderia aparecer. Ele tinha que estar vigilante, vivendo em um estado de hiperalerta. Essa vigilância contínua, combinada com a convivência forçada com os corpos mutilados a poucos metros de distância, sugere uma dissociação emocional profunda. A fazenda de Hinterkaifeck se tornou uma prisão para o assassino, mas era uma prisão onde ele era o único carcereiro e o único juiz. Ele estava testando os limites de sua própria audácia e da complacência da sociedade vizinha. A análise reflexiva nos leva a questionar se a personalidade controversa de Andreas Gruber contribuiu para essa dinâmica. Gruber era conhecido por seu temperamento difícil, seu isolamento autoimposto e, notoriamente, por seu relacionamento incestuoso com sua filha Victoria. Se o assassino era alguém da comunidade que sentia inveja, ressentimento ou até mesmo um senso distorcido de justiça, a decisão de permanecer poderia ter sido alimentada por um desejo de prolongar o sofrimento simbólico da família, de esfregar sua vitória na face do homem que se considerava acima das regras sociais. O assassinato foi a remoção física. A ocupação foi a humilhação psicológica final. A teoria da invasão domiciliar comum não se sustenta diante da logística pós-crime. Um ladrão não arriscaria ser descoberto para alimentar animais. Um assassino passional fugiria para estabelecer um álibi. O assassino de Hinterkaifeck demonstrou uma necessidade de controle que se estendia para além do momento da morte. Ele precisava que o mundo exterior acreditasse que tudo estava normal, enquanto ele, internamente, desfrutava da sua soberania temporária. Essa necessidade de manter a fachada por dias, em um ambiente rural, onde as ações de cada um são observadas, mesmo à distância, requer uma combinação rara de organização, inteligência e ausência total de empatia. A lição de Hinterkaifeck para a psicologia criminal é que a cena do crime não termina quando o ato violento cessa. Na verdade, para o assassino organizado e controlador, a cena do crime se torna um palco onde a vida continua, mas sob novas regras. A fazenda, com sua estrutura isolada e sua rotina agropastoril, forneceu o mecanismo perfeito para esse controle prolongado. O assassino não apenas matou 6 pessoas, ele roubou 7 dias de tempo. Ele forçou o mundo a acreditar em uma mentira logística, usando o silêncio e o isolamento do campo bávaro como seus cúmplices mais eficazes. A quietude daquele lugar não era paz.
Era a repressão ativa de uma verdade macabra, mantida por uma mente obcecada pela dominação total. O fracasso da justiça em Hinterkaifeck não se manifestou apenas na incapacidade de identificar o assassino, mas na decisão radical e desesperada que se seguiu. Quando a investigação, desorganizada e contaminada, estagnou, a comunidade rural e as autoridades concordaram com uma solução final para o trauma físico da fazenda: a demolição completa. Este não foi um ato de conveniência imobiliária, foi um exorcismo logístico. Eles tentaram apagar o crime, apagando o próprio palco do crime. Em 1923, menos de um ano após os assassinatos, a fazenda Gruber foi reduzida a escombros e o terreno foi arado. A mensagem era clara: se não podemos resolver o mistério, podemos pelo menos remover sua presença física opressiva. A demolição de Hinterkaifeck é talvez a peça mais contraintuitiva de toda a saga. Em um caso onde a cena do crime era a única testemunha silenciosa e inalterada da violência e da subsequente ocupação macabra de 7 dias, a decisão de destruí-la representa uma admissão institucional de derrota. A polícia, que falhou em proteger a cena da curiosidade local e da contaminação inicial, agora presidia sua obliteração total. Eles enterraram o mistério sob a terra arável, esperando que a memória se dissolvesse com o tempo e a lavoura. No entanto, ao remover a estrutura, eles garantiram que nenhuma técnica forense futura, por mais avançada que fosse, teria a chance de revisitar o local físico do massacre. Eles transformaram um mistério insolúvel em um mistério irrecuperável. O que restou foram apenas alguns fragmentos macabros. Antes da demolição, os telhados e as paredes foram removidos, e o solo da cocheira, onde os corpos foram encontrados, foi cuidadosamente escavado e levado para Munique, na esperança de que pudesse ser analisado por vestígios de sangue ou impressões digitais. Este foi um gesto estranhamente moderno em meio a uma investigação medieval. Mas o gesto mais perturbador foi a remoção das cabeças das 6 vítimas. Elas foram decepadas e enviadas a um especialista em Munique para uma análise detalhada, na esperança de encontrar evidências do instrumento do crime ou talvez algum padrão de lesão que revelasse a identidade do agressor. O resto dos corpos foi enterrado, mas as cabeças, os crânios vazios, permaneceram em isolamento científico. E aqui reside a ironia final e o toque de desespero burocrático. Os crânios foram eventualmente armazenados em algum arquivo ou sótão forense. Anos depois, quando o interesse no caso ressurgiu e a tecnologia forense começou a avançar, as autoridades tentaram localizar os crânios para exumação e análise de DNA ou reconstrução facial. Eles haviam desaparecido. A evidência física mais vital, os crânios das vítimas, testemunhas mudas da violência íntima, foram perdidos pela própria burocracia que deveria preservá-los. A falha forense de 1922 foi complementada pela falha administrativa das décadas seguintes. A única coisa que sobrou da fazenda foram os rumores, as teorias e a persistente sombra de um campo vazio. O que acontece quando um crime tão hediondo e logístico, um crime que envolveu a manutenção de uma vida falsa por 7 dias, não tem resolução? Ele se torna um mito fundacional de desconfiança. Hinterkaifeck não é apenas um cold case. É um espelho da paranoia rural e da fragilidade da justiça. O caso ressoa tão profundamente precisamente porque a ausência de um culpado nomeado permite que o pavor se espalhe por toda a comunidade e, por extensão, por toda a sociedade. Se o assassino pode ter sido o vizinho, o amante, o andarilho, ou mesmo alguém que voltou para a fazenda para cuidar dos animais e ordenhar as vacas, então a ordem social básica está irremediavelmente quebrada.
A reflexão moderna sobre Hinterkaifeck muitas vezes se concentra na logística do controle. O assassino demonstrou uma necessidade obsessiva de dominação total. Ele não apenas matou, ele controlou o tempo, o espaço e a percepção da comunidade por quase uma semana. A demolição da fazenda foi a tentativa da comunidade de recuperar o controle, de declarar que o mal não tinha um endereço fixo, mas ao destruir o local, eles apenas solidificaram a invisibilidade do assassino. O predador, que havia se movido como uma sombra no sótão e nos estábulos por dias, agora se tornou totalmente etéreo, sem corpo ou localização. Hoje, no local onde Hinterkaifeck ficava, há apenas uma pequena clareira na floresta, marcada talvez por um memorial discreto ou uma pequena capela. A ausência de uma estrutura física é mais poderosa do que qualquer ruína. É um vazio que atrai pesquisadores, entusiastas de mistérios e historiadores amadores. As pessoas não vão lá para ver a casa, elas vão lá para sentir a ausência da casa. Elas procuram a resposta no silêncio do campo, o mesmo silêncio que o assassino usou como escudo. A obsessão moderna por Hinterkaifeck, manifestada em inúmeros livros, documentários e podcasts, não é apenas sobre a curiosidade mórbida, é sobre a necessidade humana de ordem narrativa. Quando somos confrontados com um evento que viola todas as regras de motivação e decência, e que desafia a lógica forense e a cronologia, nós nos agarramos à esperança de que a razão possa ser restaurada. Hinterkaifeck é um teste de Rorschach para a psicologia criminal. Alguns veem ciúmes, outros veem ganância e outros veem apenas o caos puro. Mas o que todos veem é a falha do sistema. O caso nos lembra que, às vezes, a verdade não é apenas difícil de encontrar, ela é ativamente perdida. Perdida pela contaminação, perdida pela negligência e, finalmente, perdida pela destruição intencional. A fazenda de Hinterkaifeck foi reduzida a pó e terra, mas o conto de seus 7 dias de silêncio e terror logístico continua a ecoar, mais alto do que o ruído das pás que a derrubaram. O assassino venceu não apenas porque escapou da justiça, mas porque forçou a sociedade a apagar o único monumento físico de sua atrocidade. E nesse campo vazio, a falha da justiça alemã, em 1922, permanece como um fantasma mais real do que qualquer estrutura de madeira e pedra jamais poderia ter sido.